A Semana Política, com Carlos Melo. Professor Carlos Melo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nadédia, a você e os nossos ouvintes. Professor, alguns novos assuntos na política. Na semana passada a gente chegou a falar um pouco sobre os indícios, os ventos de mudança nos ministérios do governo Bolsonaro, e nessa semana o senador Ciro Nogueira tomou posse na Casa Civil, ele que é um dos líderes do Centrão e presidente do Progressistas. Qual que é o significado, então, dessa nomeação feita pelo presidente Bolsonaro, professor? Bom, vamos lá. Antes do significado, uma curiosidade. Você sabe que antes da conversa do novo ministro com o presidente, ainda havia articulações para que o general Ramos não deixasse a Casa Civil, e interlocutores tentaram, de alguma forma, consultar o Ciro Nogueira para saber se ele aceitaria um deslocamento para a Secretaria Geral da Presidência da República. Ele naturalmente falou que não, né? Não aceitaria. Enfim, eu estou te dando esses bastidores para a gente ver o grau de confusão dentro do governo, de desacerto que há ali no governo, de disputas, né? Agora bem, o que significa essa nomeação? Olha, o Centrão foi para o coração do governo, ao contrário de tudo que o presidente disse durante a campanha eleitoral e durante o primeiro ano de mandato. Houve sim ali uma negociação com o Centrão. Outros governos também negociaram com o Centrão, embora nunca tenham dado um cargo tão relevante, tão importante, porque todas as decisões, nomeações, liberações passam pela Casa Civil, é de fato o coração do governo. E por quê? Do lado do presidente Bolsonaro, há um interesse, que não é de melhorar a gestão do governo, até porque Ciro Nogueira não tem nenhuma grande experiência de gestão de governo. Ciro Nogueira é um presidente de partido político, é um senador, é um ser político, não de gestão. O interesse do presidente é aumentar a sua blindagem no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados. Nós sabemos que o presidente e o governo passam por momentos complicadíssimos, dificílimos. A CPI da Covid tem trazido a cada semana elementos novos que complicam o governo e também o presidente da República. Aliás, a CPI volta nesta próxima semana e, portanto, aquela dinâmica tende a voltar também. Então, o presidente precisaria, de alguma forma, reestruturar suas relações com o Centrão, de modo a ter ali uma proteção para que eventuais pedidos de impeachment não tenham futuro, né? Que Arthur Lira não os leia, mas que também não haja a maioria de 342 votos para aprovar um afastamento do presidente da República. Do lado do Centrão, o interesse é muito básico, né? Não é uma questão de programa, de projeto, de futuro, é de liberação de recursos, emendas que atendam a parlamentares nos seus territórios, nas suas regiões, e que isso traga efeito eleitoral para esses parlamentares. É uma troca de interesses, mas evidentemente não está aí nenhum grande projeto de transformação nacional. É uma troca do interesse do presidente da República em estar mais protegido e dos parlamentares do Centrão de terem esses recursos e cargos à sua disposição, que não vinham ocorrendo com o general Ramos. E tem aí, então, algum tipo de conflito entre o Centrão e os militares do governo? Olha, esses conflitos a gente foi percebendo ao longo do tempo, né, Nadédia? Por exemplo, quando Bolsonaro tira o general Ramos da Secretaria de Assuntos de Relações Institucionais e coloca ali a deputada do Centrão, Flávia Arruda, era já para que
se agilizasse a liberação de recursos. No entanto, o general Ramos teria centralizado o poder, tanto com representantes seus na Secretaria de Relações Institucionais, como também na Casa Civil. Ele colocava ali, de alguma forma, um obstáculo para a agilização dessa liberação. Seja para o bem ou para o mal, ele colocava ali um obstáculo. Isso desagradou e vinha resultando em críticas e pressões para que Bolsonaro tirasse o general Ramos. Esse é um aspecto. Outros aspectos parece que são claros. Por exemplo, o vazamento daquela notícia na semana passada de que o ministro da Defesa teria pressionado, por interposta pessoa, o presidente da Câmara dos Deputados em relação ao projeto de voto impresso, que nós falaremos dele mais à frente. Por que esse vazamento quase que um mês depois? Não é? Se a questão aparentemente já teria sido ultrapassada pelo pronunciamento do presidente do Senado. Nós falamos isso a semana passada, né? Vamos repetir aqui, até para reforçar. Justamente para enfraquecer um pouco mais esse grupo de militares que estava no governo. Há uma disputa, inegavelmente há uma disputa. E essa ocupação de espaços se dá no interior dessa disputa. Perfeito. Professor, mudando de assunto, é claro que a gente ainda vai precisar falar da live bizarra do presidente Jair Bolsonaro, mas queria te aproveitar e ouvir também sobre, enfim, uma tragédia, uma tristeza que aconteceu essa semana, que não deixa de ter relação com a política, porque afinal tudo é política, que foi um incêndio num dos depósitos da Cinemateca em São Paulo. Acidente ou crônica política de um desastre anunciado, professor? É um acidente e também é crônica política de um desastre anunciado, né? É um acidente porque, aparentemente, claro, as autoridades vão investigar agora a origem do incêndio, mas isso acontece com o patrimônio cultural do Brasil. Vamos lembrar aí o Museu da Língua que está sendo reinaugurado hoje, por sinal, que também passou por um incêndio terrível, a própria Cinemateca. Há um certo desprezo por isso de uma forma geral ao longo da história do Brasil. No entanto, no caso da Cinemateca, é um desastre político anunciado, porque desde 2019, desde dezembro de 2019, um contrato de gestão para a Cinemateca venceu e não foi renovado, né? Vários órgãos de cineastas, o próprio Ministério Público de São Paulo já andou oficiando a Secretaria de Cultura para que providências fossem tomadas, funcionários dizendo que a situação era delicada, que havia risco, que havia perigo, e nada foi agilizado a seu tempo. E aí nós tivemos o incêndio. Agora, esse incêndio da Cinemateca tem que ser colocado num contexto, infelizmente, até mais amplo. Junto com a Cinemateca, na mesma semana nós tivemos um problema, um apagão no sistema do CNPq, né? Que também causou muito medo para muita gente, né? Pesquisadores que colocam ali a sua produção. Eu mesmo tenho ali o meu currículo Lattes, né? Nós colocamos ali as nossas produções, o que nós fizemos, etc., correu-se o risco de perder todos esses registros. Bolsistas correram o risco de perder também os seus recursos. Enfim, parece faltar manutenção para a cultura, parece faltar manutenção para a pesquisa. E vamos lembrar do começo do governo, Narédia. Vamos lembrar, por exemplo, do ex-ministro Abraham Weintraub comprando briga, conflitos com artistas, com intelectuais, com a universidade. Enfim, há um desleixo, se não uma má vontade, né, muito, muito nítida em relação à inteligência do país, em relação à classe artística, em relação à universidade, em relação à pesquisa, em relação ao conhecimento. E então não dá para dizer que foi um fato isolado. Foi, infelizmente, um incêndio,
mas que não é exatamente um fato isolado. Ele, infelizmente, expressa a postura do governo em relação à arte, à cultura, em relação à inteligência do país. E enquanto a gente acompanhava, né, a chegada de notícias sobre o incêndio da Cinemateca, o presidente Jair Bolsonaro falava em uma live que, enfim, convocou, que anunciou, em que apresentaria provas de fraude eleitoral. Não apresentou, e não só não apresentou, como admitiu que não tem, né, professor? Qual o significado disso? O presidente disse que apresentaria uma bomba, né? Então, inclusive chegou a convocar a imprensa nacional, dizendo que poderia ser transmitida. A imprensa não caiu nessa, né? A imprensa séria, pelo menos, não caiu nessa, não ficou transmitido ao vivo, e foi acertado, porque no final das contas seria só para dar palanque para o presidente da República, porque não veio nada dali. Nadédia, em maio do ano passado, talvez, não estou bem certo, a primeira vez que ele insinuou que as eleições de 2018 foram fraudadas, eu e a Petra e os nossos ouvintes conversamos a respeito disso. Né? Nós dissemos que era importante que o presidente, se tivesse indícios, que ele apresentasse provas, porque é um caso muito sério. Né? E ele veio repetindo isso durante esse tempo todo. Veja, quem tem a notícia de um crime, né, e não toma providência, se omite. E é mais sério ainda, porque ele disse isso no começo de 2020 e no final de 2020, no segundo semestre de 2020, nós tivemos eleições municipais. Né? Fraude no sistema eleitoral afeta todos, afeta ao presidente da República, aos senadores, aos deputados, aos governadores, aos deputados estaduais, aos prefeitos, aos vereadores, afeta todos. Então, se há 500 e poucos dias o presidente tinha essas informações, algo precisaria ser feito. E se criou uma expectativa. Ele foi cobrado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal para que apresentasse essas provas. E na quinta-feira, esperávamos que apresentasse alguma coisa. O que ele apresentou foi mais do mesmo. Né? Foram vídeos que foram todos desmentidos ao seu tempo, antes mesmo da quinta-feira, insinuações, ilações, mas nada de efetivo. O que o presidente pretende com isso? Né? Qual é o significado disso? Né? Essa é uma pergunta fundamental. Talvez ele precise responder, não é? Mas o fato é que isso coloca uma grande insegurança para as eleições de 2022. Não porque as urnas sejam fraudadas, mas porque se está desqualificando o processo eleitoral de 2022. Se está, de antemão, não reconhecendo o resultado que venha das urnas. E veja, nós não sabemos qual é o resultado que virá das urnas, o presidente pode até sair vitorioso. Mas a questão é que essa insistência em relação ao voto impresso, que é mais inseguro, que é muito mais inseguro, e o Tribunal Superior Eleitoral já mostrou isso. Basta que as pessoas se informem para ter essa consciência. É muito mais inseguro que o voto eletrônico. O voto eletrônico é auditável, sim. Né? Existe gente muito qualificada, não é? Técnicos qualificadíssimos em torno disso. Há fiscalização de partidos, há fiscalização de candidatos, há observadores internacionais, há estudiosos que se debruçam sobre isso e se debruçaram a vida toda. Então, esse tipo de insinuação não apresenta provas e coloca em dúvida, né, a próxima eleição. Né? Isso daí criou um enorme mal-estar ao longo da semana. No Supremo há um mal-estar muito grande em relação a isso, no Congresso Nacional há um mal-estar muito grande com relação a isso, tanto que, mais uma vez, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, tentará coordenar uma reunião com os três poderes para tentar estabelecer uma trégua. Agora,
Essas tréguas ninguém acredita mais, porque o presidente Bolsonaro sai da reunião, né, num tom, mas 2 dias depois ele volta novamente a esse tipo de afirmação. E na quinta-feira ele escolheu um inimigo ali. O inimigo é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. E ele fez uma insinuação que não é verdadeira, na verdade é mentirosa. Ele diz: como é que aqueles que libertaram Lula, talvez esteja aí o medo dele, né, vão contar seus votos? Veja, Luiz Roberto Barroso talvez seja o ministro mais resistente em relação à liberdade do ex-presidente Lula. Talvez seja o ministro com maior sintonia em relação à Operação Lava Jato, né? Então não é verdade. Ele conta 2 fatos distintos, querendo indicar uma conclusão que não é verdadeira, né? Então as eleições elas precisam ser realizadas com segurança, e isso cria um clima na Dédia, um clima muito ruim, porque é claro que política desperta paixão, política desperta emoção, e as pessoas mais radicalizadas podem achar que seja ocasião para desatinos, seja ocasião aí para discussões mais ríspidas e violentas. Oxalá que não, mas há esse perigo. Como vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, com a derrota do presidente Donald Trump, protestos muito violentos de eleitores de Donald Trump se recusando a aceitar o resultado das eleições. Aliás, lembrando que a pauta do voto impresso no Congresso Nacional ficou para depois do recesso parlamentar, que termina nessa semana que vem. Os trabalhos do Congresso Nacional já retornam, então vamos ver de que forma que isso vai ser tratado pelos parlamentares. Professor Carlos Mello, muito obrigada por mais um comentário, por jogar mais essa luz sobre a semana política conturbada, como sempre, no Brasil. Bom fim de semana para você, até mais. Eu quero lhe agradecer, esperando a sua breve volta, tá bom, Nadédia? Muito obrigada, professor, um prazer.